Oh, não temas, oh, não temas, pois contigo sempre estou. Oh, não temas, oh, não temas, pois contigo Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, desejar muito bem-vindo, muito bem-vinda aos irmãos, mais uma vez aos ouvintes que estão conosco nesta gloriosa caminhada, nesta bendita viagem pela Palavra do Senhor. Estamos aqui para lermos mais um capítulo da Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de 1 Reis e hoje estamos chegando ao capítulo de número 8. Abra comigo a sua Bíblia e vamos ler juntos a Palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, versículo 1. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Verso 2. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa no mês de Etanim, que é o 7º mês. Verso 3. E vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes alçaram a arca. Verso 4. E trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com os objetos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. Verso 5. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se congregara a ele, estavam com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas que não se podiam contar, nem numerar por sua quantidade. Verso 6. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo do templo, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Verso 7. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. Verso 8. E os varais sobressaíam tanto que a ponta dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. Verso 9. Na arca nada havia, senão somente as 2 tábuas de pedra que Moisés ali colocara, junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Verso 10. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Verso 11. E os sacerdotes não podiam permanecer de pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Verso 12. Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Verso 13. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Verso 14. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo. Verso 16. Desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Verso 17.
Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Verso 18. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Verso 19. Todavia tu não edificarás esta casa, porém teu filho que sair de teus lombos edificará casa ao meu nome. Verso 20. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Verso 21. E constituí ali lugar para a arca em que está a aliança do Senhor, a qual fez com os nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Verso 22. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus. Verso 23. E disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência a teus servos que andam com todo o seu coração diante de ti. Verso 24. Que guardasse a teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Verso 25. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste diante de mim. Verso 26. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Verso 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Verso 28. Volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. Verso 29. Para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração do teu servo que fizer neste lugar. Verso 30. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. Verso 31. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento de maldição, fazendo-o jurar, e vier juramento de maldição diante do teu altar nesta casa. Verso 32. Ouve tu então nos céus e age e julga a teus servos, condenando ao ímpio, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Verso 33. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, verso 34, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna-o a levar a terra que tens dado a seus pais. Verso 35, quando os céus se fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido. Verso 36. Ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra que deste a teu povo em herança. Verso 37.
Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos ou pulgão, quando o seu inimigo cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, verso 38, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa, verso 39, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa e age, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Verso 40, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Verso 41, e também ouve ao estrangeiro, que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu nome. Verso 42, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão forte, e do teu braço estendido, e vier orar voltado para esta casa. Verso 43, ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme a tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Verso 44, quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que os enviares, e orarem ao Senhor para o lado desta cidade que tu elegeste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, verso 45, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares nas mãos do inimigo, de modo que os leve em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja, verso 37, e na terra onde forem levados em cativeiro, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, verso 48, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra de seus inimigos, que os levarem em cativeiro, e orarem a ti para o lado da sua terra que deste a seus pais, para essa cidade que elegeste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, verso 49. Ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça, verso 50. E perdoa teu povo que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e dá-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão. Verso 51. Porque são o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro. Verso 52. Para que os teus olhos estejam abertos à súplica de teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Verso 53. Pois tu, para tua herança, os elegeste de todos os povos da terra, como tens falado pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste a nossos pais do Egito, Senhor Deus. Verso 54. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor. Verso 55. E pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo, verso 56, bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo a tudo o que disse, nem uma só palavra caiu
de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Verso 57. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais, não nos desampare e não nos deixe. Verso 58. Inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Verso 59. E que essas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no seu dia. Verso 60. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Verso 61. E seja o nosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. Verso 62. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios perante a face do Senhor. Verso 63. E deu Salomão para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Verso 64. No mesmo dia santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparou o holocausto e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno, para nele caberem os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Verso 65. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus por 7 dias, e mais 7 dias, 14 dias. Verso 66. E no 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas alegres e felizes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi seu servo e a Israel seu povo. Eu falar até o fim, mas quando eu já estou fraquinho, me pega em seus braços e vence por mim. Muito bem, meus amados irmãos, terminamos então a leitura do capítulo de número 8 aqui de 1 Reis. Para a nossa meditação, eu quero reler o verso 61 que nos diz assim: E seja o nosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. Se dinheiro pra você não existir, confia em Deus e Ele cuidará de ti. Jesus que te vê não me deixa sozinho, Ele está com você no caminho. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, neste capítulo temos a dedicação do templo a Deus após ter sido concluído. A festa de inauguração durou ao todo 14 dias, estando presente uma grande multidão de israelitas vinda de todas as tribos. Milhares de sacrifícios foram oferecidos a Deus. Lemos também a linda oração que Salomão faz a Deus, dedicando-lhe o templo e intercedendo pelo povo de Israel. Após a oração, Salomão traz uma palavra de exortação ao povo, inclusive dizendo a eles que servissem a Deus com todo o coração ou com o coração inteiro,
procurando obedecer a todos os mandamentos do Senhor. Queridos e amados irmãos, sim, Deus exige de nós que o sirvamos de todo o nosso coração. Servir a Deus de todo o coração significa não ter nada ou ninguém que amemos acima dele. Quer dizer também que não podemos repartir o nosso coração entre Deus e algum ídolo. Significa também que não podemos permitir que alguma coisa ou pessoa nos estorve ou impeça de servirmos a Deus ou o adorarmos no culto ou fazermos a obra do Senhor. Jesus nos adverte que não podemos servir a dois senhores. Mateus 6:24. O nosso Deus deve ser o nosso tudo. Devemos buscar em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça, conforme Mateus 6:33. Amado irmão, amada irmã, eu lhe pergunto, o seu coração é inteiramente do Senhor? Nesse dia, faça um exame em sua vida, remova da sua vida qualquer coisa ou pessoa que esteja lhe impedindo de servir a Deus, ou qualquer coisa que esteja querendo tomar o lugar dele, do Senhor, em seu coração. O trono que há em seu coração deve ser ocupado somente pelo Deus a quem você serve. Aleluia! Deus nos deu o seu tudo, o seu amado Filho para morrer por nós e levar os nossos pecados. Da mesma forma, o Senhor exige que todo o nosso ser seja dele por inteiro. Medite nessa palavra e que todo o seu ser seja consagrado ao Senhor. O pecador, muito zeloso pela lei, foi salvo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou nele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, queremos te glorificar por essa palavra. Pai, que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Senhor, sonda o meu coração, sonda o coração do teu filho e da tua filha nesse dia e vê, Senhor, se em nós há alguma coisa que está querendo ocupar o lugar do Senhor, que está querendo nos afastar de ti, roubar o nosso coração do Senhor. Pai, mas nesse dia, neste momento, nós colocamos todo o nosso ser diante do teu altar, espírito, alma e corpo. Senhor, queremos te servir de todo o nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, pela graça de Deus, nós estamos chegando aqui ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Desejo a você um dia de muita vitória, de muita bênção, de muita conquista. E conto com você amanhã para lermos o capítulo 9 do livro de 1 Reis. Receba o nosso abraço. Fique na paz do Senhor Jesus. Guardado com Deus lá no céu, que lindo é o tesouro que tenho. Foi Cristo Senhor quem me deu. Que lindo é o tesouro que tenho, tesouro de grande valor. Espero encontrar meu tesouro ali, verei meu tesouro no céu. Oh, meu tesouro